Boa noite, queridos. Graça, a paz de Jesus esteja com todos vocês. Vamos hoje meditar um texto que está em Colossenses. Colossenses de novo, né? Não é nenhuma coincidência, não, irmão, tá? Então, na verdade, a liturgia está girando em torno daquilo que vai ser exposto. Colossenses, capítulo 3. A exposição só vai ser dos versículos 16 e 17. Mas focaremos mais no 16. Então nos diz assim a palavra de Deus, ó. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, essa hora que sua palavra vai ser exposta, nós suplicamos do Senhor a tua assistência, de maneira que o Espírito do Senhor venha trazer clareza, entendimento daquilo que vamos ouvir essa noite. Ensina-nos, ó Deus, que a tua palavra possa encontrar corações ávidos por aprender mais do Senhor essa noite. E que, pelo teu poder, ela traga mudança nas nossas vidas. É isso que nós te suplicamos, ó Deus, na mediação de Jesus, nosso Redentor, o Rei da Glória. É em nome dele que oramos. Amém. Queridos, talvez nunca se viu uma geração de crentes tão pobre do conhecimento bíblico, da palavra de Deus, com um desprezo talvez tão grande como nós estamos vivendo. Apesar de tantas facilidades que essa geração tem em relação ao acesso da Bíblia, ao acesso de sermãos, a vídeos, a conferências. Hoje, você tem acesso à sua Bíblia em um lugar que estiver com o seu celular. No entanto, o que a gente vê, por incrível que pareça, é um conhecimento raso e pobre mesmo da palavra de Deus. Da palavra de Deus. E o que se constata hoje é que não se percebe em muitos a disposição em crescer na graça e no conhecimento de Deus, através de um exame mais consistente, mais sério da palavra de Deus, ou por não compreender a importância disso na vida, ou também, talvez, por priorizarem outras coisas em suas vidas, e não a sua vida com Cristo, o seu crescimento, o seu amadurecimento espiritual. Não tenho tempo, há muitas coisas na minha vida, eu sou consumido, meu tempo é curto, então eu vou domingo à igreja, escola dominical, fico ansioso pela escola dominical, porque lá vou abrir a palavra, lá que eu vou dar uma lidinha no texto, à noite eu vou ouvir um sermão, e nos satisfazemos com isso. O pouco apego pelas Escrituras,
por essa geração tem trazido como resultado crentes infrutíferos, sem nenhuma efetividade de um testemunho pessoal. Nós cantamos aqui que fala que nós somos o povo eleito, né, e que nós devemos compartilhar da fé, né? Para a sua fé compartilhar. Mas compartilhar do quê? Eu não tenho que compartilhar, porque eu não conheço, porque eu não me apego às Escrituras, eu não a estimo. Então, há muitos outros resultados dessa negligência em relação à palavra. As pessoas não conseguem responder biblicamente aos embates da vida. Crentes com problemas, emocionais, casamentos que não honram a Deus, famílias desajustadas. E tudo isso, irmão, vai desembocar onde? Aqui, na igreja dele. Na igreja. A igreja vai ser uma igreja fraca, uma igreja que não cumpre com o propósito dela. Entendeu? Uma igreja que não expande, uma igreja que não tem nenhuma... não faz nenhum... não tem nenhuma influência no bairro, né, no local onde ela está. E por conta de uma geração que não tem tempo para ler a Bíblia. A igreja é chamada de corpo de Cristo, porque Cristo é o cabeça desse corpo. Essa igreja só pode existir se cumprir com o seu propósito e se submeter ao governo da cabeça que é Cristo. Nós lemos, né, na liturgia lá, né? Cristo é o cabeça da igreja. Então, a igreja só cumpre com o seu propósito se ela é dirigida por esse cabeça, se ela é submetida a esse governo. Todas as partes desse corpo, os membros, só funcionarão se estiverem ligados a essa cabeça, que é Cristo. Se estiverem em completa submissão a Ele. Se desejarem, de fato, aprender dele. Todos os propósitos da igreja, os propósitos pelos quais a igreja foi formada, ser estabelecida, por exemplo, a adoração, o ensino, o serviço, a evangelização. Todos esses propósitos, meus irmãos, eles só serão aceitos por Deus, terão apreço de Deus, se eles forem motivados e impulsionados por uma forte convicção do entendimento do senhorio e da preeminência e da supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Do contrário, nós não vamos nos diferenciar muito de um clube social. Porque é gostoso estar aqui, né? De fato é gostoso estar em comunhão, né? Os irmãos, ouvir uma música, boa música. Mas percebe que domingo após domingo, e a vida, você percebe que a vida sua não floresce, não há fruto. Então, tanto o culto que prestamos a Deus, como todo o esforço da igreja em promover a unidade da fé, esse é um dos propósitos da igreja, da harmonia fraternal e doutrinal no seio dela, elas só serão aprazíveis a Deus quando a igreja se submete ao governo de Cristo e se dispõe a ser habitado pela palavra dele. Irmãos, eu pretendo hoje dar continuidade, na verdade, num sermão que eu trouxe aqui, não sei quantos estiveram aqui, e provavelmente não vão lembrar, né? Mas eu preguei esse texto no segundo domingo do ano, né? Dos versos 12 ao 15, onde eu enfatizei a importância do revestimento do caráter de Cristo, né, pelos cristãos. Caráteres esses que são virtudes próprias do eleito de Deus, né, de filhos santos e amados, aqueles que foram unidos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E
Na ocasião, eu enfatizei sobre as obrigações mútuas, né, que são os imperativos que o apóstolo Paulo traz aqui aos irmãos, e são perfeitamente aplicados a nós, sobretudo nesse tempo, sobretudo nessa geração, né, e que visam a harmonia fraternal, promovendo assim a unidade do corpo. Lembra que eu falei da questão do suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros, né? E tendo como base aqui esse revestimento, revestir com mansidão, com bondade, com longanimidade, né, com todas aquelas virtudes que constam ali no versículo 12, né, de ternos afetos de misericórdia, necessário para a promoção dessa unidade da fé, né? A necessidade da gente suportar um ao outro. Eu expliquei o que é suportar um ao outro, e perdoar mutuamente. E, claro, sempre ali dentro daquele, né, revestido com amor, com o vínculo da perfeição. Agora, esta noite, eu quero tentar mostrar, a partir do versículo 16, a importância e o quanto é imprescindível ser habitado pela palavra de Cristo, né, que é a revelação última de Deus, com vistas, sobretudo, ao amadurecimento espiritual, pela prática mútua da instrução e da demonstração no corpo da igreja, no seio da igreja, né, tão necessários ao aperfeiçoamento dos santos, que vão trazer implicações, né, a forma como nós cultuamos e procedemos no nosso dia a dia. Essa é a ideia. Mas vamos relembrar um pouco do contexto, rapidamente. Eu não vou tomar tempo, né, senão a gente não saiu daqui. Mas o contexto é o seguinte: essa carta, só para lembrar, ela foi escrita para Paulo, a uma igreja que foi fundada por um gentil convertido ao cristianismo chamado Epáfras, que provavelmente foi convertido pela instrumentalidade da pregação de Paulo em Éfeso. E em sua visita a Paulo, na sua prisão em Roma, ele traz a Paulo um relatório da igreja, como que a igreja está. E Paulo, como pastor, como missionário preocupado com as igrejas, obviamente queria saber como está a igreja lá, Epáfras. Epáfras diz: Paulo, a igreja está caminhando bem, né, começou bem o progresso da fé, tanto que Paulo, em seu prólogo, ele agradece aqui, né? Ele louva a Deus pela firmeza da fé daqueles irmãos, né? O amor que eles têm com todos os santos e pela esperança que está preservada no céu. Então, eles começaram bem, a igreja estava progredindo. Mas Epáfras também relata para ele que na igreja ali estava começando a infiltrar um ensino bastante complicado, né? Uma heresia, na verdade, né? Dentro da igreja, que estava trazendo confusão, né? Perturbação na mente dos irmãos, e isso preocupou muito a Paulo, né? Paulo ficou muito preocupado com essa questão. E o capítulo 2 da carta, que talvez Paulo vai, de maneira a combater essa heresia, porque é uma heresia, mas era uma heresia, ela tinha uma peculiaridade, irmãos, porque ela tinha praticamente 3 vertentes, né? Então, não lidava com uma coisa só. Ali era uma mistura eclética do legalismo judaico, que estavam querendo, né, fazer com que os irmãos voltassem às algumas práticas judaicas, a guarda dos sábados, a circuncisão. Mas também havia ali havia também alguma influência do gnosticismo, provavelmente, né? Pelo menos no começo dele, no sentido de que, olha, vocês precisam abster de certos alimentos, né? Certas coisas, vocês precisam se auto-humilhar, se flagelar, porque eles têm a ideia, o pensamento gnóstico, é que o corpo era mau, né? A alma que era boa. Então, você precisa libertar desse corpo, né? E somado a isso, obviamente, tinha o misticismo, né, pagão ali
também, que eles procuravam chegar a Deus, né, através da adoração a anjos. Paulo fala aqui no texto, né? Então percebe que era uma mistura, né, eclética do legalismo judaico, uma especulação filosófica grega, somado ao misticismo oriental, mas tinha um sabor cristão. Eles não desprezavam Cristo totalmente, mas eles não davam a supremacia, eles não davam, né, a preeminência a Cristo. Então eles usavam a máscara do cristianismo, mas não tinham nada de Cristo, né? Então, o fato, irmãos, é que todas essas vertentes dessa heresia que estava infiltrando na igreja e trazia preocupação a Epáfras e, sobretudo, a Paulo, que motivou justamente a ele escrever essa carta. Então, todas essas as vertentes, de algum modo, negavam a suficiência de Cristo na redenção da alma e como tendo a plenitude da vida. Por isso, esses falsos mestres resistiam em oferecer a Jesus o lugar supremo da igreja. E por isso a gente entende a ênfase que Paulo dá na carta, né? Sobretudo no primeiro capítulo, ele já vai mostrar, né, que ele é a imagem de Deus invisível, né? Ele é o agente da criação, ele é o agente da redenção, ele é o agente da reconciliação, né? Ele é o cabeça da igreja. Perceba a supremacia, né? Perceba a proeminência que Paulo traz da pessoa de Cristo nessa carta. Então, diante disso, parte dos comentaristas tem dito que um dos propósitos de Paulo ao escrever essa carta foi justamente combater essa nefasta heresia que estava ali infiltrando e trazendo confusão entre os irmãos, né? Justamente mostrando que é a supremacia de Cristo e o senhorio dele sobre todas as coisas. Mas havia uma outra questão também, irmãos, que preocupava ali, que como aquela igreja era formada quase em sua totalidade por gentios, por pagãos, então a vida pregressa deles era bastante complicada, né? Então eles se envolviam com muito paganismo, né? muita idolatria, e aí eles estavam tipo assim, ameaçando a voltar, né? Tipo assim, eles estavam quase fraquejando a voltarem, porque o ambiente era muito hostil, né? A cidade era muito impura, né? Conta-se que lá eles adoravam uma deusa chamada Cibele, que era a deusa da fertilidade. Então, provavelmente nos cultos lá haviam orgias, né? As prostitutas cultuais. Então, imagina, aqueles irmãos vieram desse contexto, né? É complicadíssimo. Por isso que o presbítero Rafael leu aqui, né, no momento da contrição, ali no capítulo 3, a partir do versículo 5, né? Ora, uma vez que vocês agora estão unidos a Cristo, vocês precisam fazer morrer a sua natureza pecaminosa. Despoja dessas coisas, abandone todas essas práticas, né? Toda impureza, toda lascívia. Aí no capítulo 2 vai ficar bem mais claro, obviamente, Paulo gasta realmente o capítulo 2 para poder estar combatendo essa heresia. Então, para Paulo queria mostrar o seguinte: se havia um mistério oculto, como, né, aquelas heresias mostravam, esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. E se havia algo místico no cristianismo, era a nossa união com Cristo. E ele enfatiza isso aqui. Observe comigo o capítulo 2, ele fala, no versículo 12, capítulo 2, versículo 2, fala assim, ó, tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, de alguma forma, nós morremos com Cristo para o mundo, né, em sua morte, mas quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos para uma nova vida no momento da nossa conversão. Aqui consiste essa união mística que nós temos em Cristo. Nós em Cristo e Cristo em nós, né? Ele fala assim, em Cristo em vós, a esperança da glória.
Então, Paulo, ele usa esses termos justamente por conta dessas heresias. Então, o capítulo 3 é sobre modo importante, porque o que acontece? Paulo agora vai deixar um pouco de lado a questão das heresias, né? E vai trabalhar agora em relação à santidade daqueles irmãos, porque lembra do outro perigo, né? Deles voltarem para as práticas, né, impuras, nos quais provavelmente eles viveram no velho homem, né? Na outra outrora, né? Então, agora no capítulo 3, Paulo vai focar, né? O objetivo dele agora é mostrar que agora como eles estão unidos a Cristo em sua ressurreição. Ele fala aqui, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, qual que é a consequência, o resultado? Ora, vocês agora devem buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto. Então, o argumento do Paulo é esse, meus irmãos. Essa união que temos com Cristo ressurreto, né, ela vai trazer dois resultados. O primeiro diz respeito à perspectiva, né, as nossas novas perspectivas, as nossas prioridades agora na nossa vida, sabedores agora que somos cidadãos de uma nova pátria. Por isso que nós temos que buscar e pensar as coisas lá do alto. Então, tira suas raízes daqui, desse mundo. Começa a pensar nas coisas do céu, as coisas do interesse de Deus. Esse é o primeiro resultado. E o segundo diz respeito à nossa conduta, né, a questão da nossa vida de santificação, a questão do caráter, nossa vida prática, né? Aí ele fala, precisamos abandonar vícios, ou seja, despojar da velha natureza e cultivar virtudes, revestir da nova natureza, ou seja, do caráter de Cristo. E aí por isso ele entra a partir do versículo 12, dizendo da necessidade de se revestir de Cristo. Nós já expomos esse texto no sermão passado. Agora veremos a importância de ser habitado pela palavra de Cristo. Percebe então? Do 12 ao 15, ele foca, a ênfase aqui é na importância da gente agora, uma vez que nós estamos unidos a Cristo, que a nossa perspectiva agora é outra, a gente tem que olhar, focar nas coisas do céu, até porque ele fala também aqui que nós estamos unidos em sua ressurreição, mas também na sua glorificação, né? Então, a vida que ainda nós teremos está oculta com Cristo também, porque assim que ele voltar, em sua segunda vinda, nós também seremos glorificados. Por isso que, irmãos, né, a gente não pode viver como se aqui esse mundo fosse, né, a última coisa, né? Nós estamos de passagem aqui, nós somos peregrinos, forasteiros, né? Foquemos lá na glória, na pátria celestial. Então, dedique sua vida, não sei quanto tempo de vida nós temos, mas dedique sua vida mais para as coisas de Deus. Pense mais nas coisas de Deus, irmão, né? Para com essa busca desenfreada por status, por riqueza, por poder, por, né, satisfação pessoal. Se Deus quiser, Ele vai te dar. Mas buscar primeiro o reino de Deus. As outras coisas serão acrescentadas, conforme a vontade dEle. Então agora, vamos entrar no texto. Eu trouxe aqui 3 lições para a gente poder refletir essa noite acerca da importância. Irmãos, é importante, é imprescindível. Lembrando que aqui Paulo está tratando em termos de mandamento, tá? Não são sugestões. É um mandamento apostólico à vida da igreja. Então, por isso que ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, a primeira lição aqui, irmãos, é que nós necessitamos ser governados pela palavra de Cristo. É importante, então, entendermos aqui esse imperativo, que aqui é um imperativo implícito. Talvez na construção aqui, né, não fique muito claro. Mas, se a gente observar
um texto correlato, que há em Efésios, no capítulo 5, que é um texto bastante parecido, né? A estrutura, a ideia. O próprio Paulo escreve aos Efésios, lá ele fala em termos de enchei-vos do Espírito, que é um imperativo. Aqui é a mesma ideia, é como se Paulo dissesse, irmãos, encham-se da palavra de Cristo. Ou sejam habitados pela palavra de Cristo. Você percebe isso? É um mandamento. Não é uma sugestão, é um mandamento. Ser cheios, habitados pela palavra de Cristo. Lá em Efésios, a ideia é que os crentes sejam controlados pelo Espírito, porque a ênfase lá era o quê? A ênfase lá do ser cheio do Espírito, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, é por causa do contexto, né? Lá em Éfeso, os irmãos lá, muitos deles, provavelmente participaram daquelas festas, né, em honra ao deus Baco, o deus do vinho. Então provavelmente que eles, na sua vida passada, eles se embriagavam com vinho. Ou seja, eles não eram controlados, né? Por isso que ele fala, agora, ao invés de vocês embriagarem com vinho, encham-se. É como se vocês embriagam com o Espírito Santo, porque com o Espírito vocês serão controlados. Aqui, a ênfase aqui, em Colossos, né, é que vocês conheçam o seu Redentor, conheçam Cristo, aquele que é proeminente, aquele que tem a preeminência de todas as coisas. Seja habitado pela palavra dele. Essa é a ideia, né? Agora, há uma diferença. Lá, há uma passividade em relação a nós, porque a obra de encher é o Espírito Santo, né? Nós devemos nos deixar encher. Aqui, não fica esperando o céu, que Deus encha da palavra, né? Aqui você precisa buscar, conhecer, querer. É por isso que na introdução eu falei, né? Nós precisamos conhecer, buscar conhecer e prosseguir em conhecer cada vez mais da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Então, a primeira coisa em relação a isso é que aqui é um imperativo, irmãos, tá? Portanto, ser habitado pela palavra de Cristo é muito mais que apreender conceitos teológicos ou encher-se de doutrina. É muito mais que isso, tá? Então, a ideia é que, pela habitação da palavra, nós nos submetamos à sua direção e governo em todas as áreas da nossa vida. Esse é o ser habitado pela palavra. Entendeu? Essa palavra tem que fazer diferença na nossa vida, na minha e na sua vida. Então não adianta você, né, se encher de teologia, querer discutir teologia nas redes sociais, se você não vive, se ela não te governa. De fato. Mas ele fala assim, o detalhe, habite ricamente em vós. É mais um detalhe aqui que você precisa perceber aqui, ó. A ideia de ser habitado ricamente. Aqui ele pode ter o sentido, eu penso que ela pode ter o sentido de ser plena, uma habitação plena, de governar todas as áreas da vida, né, de ser transbordante em nós. Daí a ideia do encher-se da palavra, né? Ou também pode ter o sentido de eficácia, de produzir os frutos esperados, né, dos benefícios que essa palavra nos traz. Então, ela ser habitada ricamente em nós, ela tem essa ideia, né? Essa é a ideia. Né? Ela precisa habitar mesmo, de fato, governar. Não é visita, não é visita. Né? Não é uma visita. Ela precisa entrar, governar, arrumar a sua casa, fazer a faxina e te dar direção agora. Ricamente. Né? Tem que ser plena. E no sentido também de que ela vai produzir frutos. Vai produzir frutos. Em João 15, olha interessante
esse paralelo aqui. Analisando esse texto, aí eu lembrei de Jesus dizendo aos seus discípulos que ele é a videira verdadeira, lá, aquele texto da videira verdadeira, né? Ele fala assim, que ele é a videira verdadeira e nós os ramos, e que esses ramos só podem dar frutos, de que maneira? Se estiverem nele, se permanecerem nele, nessa videira, né? Essa videira. Da mesma forma, irmãos, se a palavra de Cristo, que é a sua seiva, não estiver em nós, não haveremos de dar frutos. Interessante, né? Não haveremos de dar fruto. Se a palavra dele não estiver em nós, governando, é como se nós, ramos, não estivéssemos nele. E aí não daremos fruto. E no texto lá em João, é triste o resultado. Cortados. Habite ricamente em vós, o quê? A palavra de Cristo. Sobre a palavra de Cristo, é interessante, irmão, porque eu fazendo uma pesquisa, em todas as suas cartas, Paulo faz referência à palavra de Deus. Só aqui ele fala de palavra de Cristo. Então é provável que ao usar palavra de Cristo e não palavra de Deus, como em outras cartas, Paulo busca manter a coerência da carta, né, em relação ao propósito principal, devido ao contexto, que é o quê? Mostrar a supremacia de Cristo, né, bem como a sua suficiência na salvação dos homens. Por isso ele faz referência à palavra de Cristo. Então Paulo afirma no capítulo 2, que em Cristo habita, corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, estão ocultos em Cristo. Aí vocês percebem a importância de sermos habitados pela palavra dele. Agora, algo interessante, por isso eu falo que a ênfase que Paulo dá aqui é justa para me mostrar a supremacia de Cristo. Porque quando ele diz que em Cristo habita a plenitude divina, né, da divindade, está mostrando, Cristo é Deus. Quando ele fala que todos os tesouros os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos nele, e aí, quando a gente olha para Romanos capítulo 11, os irmãos vão lembrar, quando ele faz aquela exaltação, aquela doxologia a Deus, ó profundidade da riqueza, tanto sabedoria como do conhecimento de quem? De Deus. Então percebe que Paulo relaciona esses atributos como sendo de Deus. Sabedoria e conhecimento. E aqui ele fala que a sabedoria e o conhecimento são tesouros que estão ocultos em Cristo. Portanto, meus irmãos, a palavra de Cristo é a palavra de Deus. Tá? A palavra de Cristo é a palavra de Deus. Então, sejam habitados, permitam-se ser habitados ricamente pela palavra de Deus. Hebreus, no capítulo 1, fala isso, né? Tendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho Jesus. Perceba? A palavra de Cristo, ela tem o mesmo peso, a mesma autoridade, o mesmo poder, a palavra de Deus. Ok. Entendemos alguns aspectos desse imperativo aqui, né? Agora, por que da necessidade de ser habitado ricamente pela palavra de Cristo? Por quê? Por quê? Quais as razões? Provavelmente são muitas. Eu elenquei 5 aqui. 5 razões aqui, vou passar. Por que da necessidade de nós crentes, sermos habitados ricamente pela palavra de Cristo?
Uma delas é uma questão natural de discipulado, de ser seguidor de Cristo, né? A nossa busca em ser seguidor, a busca de qualquer um em ser seguidor de alguém, qual que é? É buscar ser parecido com essa pessoa, querer conhecer essa pessoa, os seus ideais, o que ela pensa, né? O que essa pessoa pensa. Da mesma forma, nós como discípulos de Jesus, nós queremos ser parecidos com eles. Na verdade, nós fomos criados com esse propósito, sermos a imagem, conforme a imagem de seu filho. A ideia é essa. Embora muitos estão meio distantes disso, mas nós precisamos prosseguir nessa busca, irmão, ser parecido com Jesus. Então, ser discípulo de Jesus é querer ser igual a Ele, né? Eu considero, eu me submeto à palavra, me submeto às suas ideias, né? Então, a ideia é essa, irmãos. Isso implica em estarmos totalmente interessados nas suas palavras, nos seus ensinos e dispostos a nos submeter a elas. Como que eu sigo alguém? Né? Eu tenho um apreço por alguém, admiração por alguém, mas o que ele me diz, o que ele diz, a forma como ele conduz, não me interessa. Não, de maneira nenhuma. Se nós somos seguidores de Cristo, há de ter um interesse muito grande por tudo aquilo que ele diz, que ele fala em seus mandamentos. E como Senhor, Cristo como Senhor, tá? Aí lembro aos irmãos aqui que Ele é Senhor, né? Sua palavra é autoritativa, e não apenas sugestões, e deve ser o nosso manual de instrução de como viver de modo digno do Senhor. Perceba? Essa é a primeira razão. Ora, se nós temos Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, nós temos que submeter a essa palavra, desejar ouvir dele, né? Como provavelmente os discípulos, né? Muitos desejavam ouvir de Cristo. A segunda razão, a palavra é poderosa não somente para a salvação. Ou seja, a palavra não teve o propósito, irmãos, a palavra não teve só o propósito de nos salvar. Nós fomos salvos pela fé em ouvir a palavra. E pronto, acabou? Não. A palavra tem um propósito também de nos sustentar na caminhada cristã. Nos sustentar na caminhada. Ela é o alimento que nutre nossa alma e que nos fortalece diante das tribulações. Percebe? Ela é o alimento, a palavra é o alimento que nutre nossas almas. Ela não foi suficiente apenas para nos salvar. Então, se eu ignoro a palavra, né, como que eu vou responder biblicamente às provações, às tribulações, né? E aí, a palavra é para isso, irmão. A palavra ela é sustento, ela nos nutre. A gente precisa ser nutrido, né? Ela é vital para nossas vidas. E a terceira razão, somente habitado pela palavra é que somos impulsionados a pensar e a buscar as coisas lá do alto. Somente habitado pela palavra é que ele nos faz mais interessados nas coisas de Deus e a ajustar nossas prioridades aqui nesse mundo alinhadas à vontade de Deus, somente pela palavra. A palavra de Deus, ela vai nos constranger a isso. A palavra também, irmãos, a necessidade de sermos habitados por ela é porque ela nos fortalece na fé, proporcionando-nos a ter a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreender tudo aquilo que Deus nos deixou reservado. Ela fortalece a nossa fé. Somos chamados a crescer na graça e no pleno conhecimento de Deus. Não podemos continuar neófito por toda a vida. Pensa na situação. Imagina que eu estou querendo ir para o próximo ponto aqui. O próximo ponto do sermão. Aí eu chego e digo assim para os irmãos: irmãos, eu tenho outras coisas para dizer aqui, mas acho que os irmãos não vão entender, né? Não vão entender, então eu vou ficar por aqui. Imagina,
Parece, né, um absurdo, né? Mas não é, veja bem. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus, ele também deixou registrado a mesma coisa. Por conta de quê? Por conta de que muitos daqueles irmãos ainda não eram capazes, apesar de muito tempo na fé de igreja, de assimilar algumas coisas. Abra lá para você ver, só a título de ilustração, Hebreus capítulo 5. Mas depois volte lá para Colossenses, tá? Eu quero mostrar aqui, na verdade, eu quero enfatizar justamente isso, irmãos. Nós precisamos crescer no conhecimento, crescer no conhecimento. Não estou dizendo para todo mundo fazer teologia, se inscrever num instituto, não. Né? Nosso irmão Maico está fazendo, graças a Deus, né? Mas, assim, nós precisamos saber mais das coisas de Deus, conectar as coisas, né? Dar razão, dar esperança àqueles que nos pedem. Para isso a gente precisa conhecer. Ele fala assim, então no capítulo 5 ele estava discorrendo sobre a superioridade de Cristo sobre o sacerdócio da antiga aliança. Né? Aí ele fala assim, a esse respeito, né, o fato de que Cristo, ele fala assim, no versículo 7 do capítulo 5, ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clangor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ao que parece que o autor, parece que ele queria aprofundar no assunto aqui, mas ele falou assim, a esse respeito, né, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por quê? Porquanto vós tendes tornados tardios em ouvir. Então aqui percebe que não é só questão de ser neófito, mas também uma impaciência. Eles não estavam muito interessados, não queriam ouvir. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim vos tornaste como necessitado de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vocês percebem aqui, irmãos? É meio constrangedor, né? Ele deixar registrado isso aqui. Ele queria dizer, e é triste porque, em função disso, em função da infantilidade espiritual daqueles irmãos, por não conseguir assimilar, talvez, algumas coisas importantes que o autor vem trazer, nós ficamos sem essa revelação, né? Ele não escreveu, né? Falou, tinha muitas coisas para te dizer, mas vocês ainda estão no tempo estranhamente, ainda do beabá, do evangelho, do leitinho, né? Vocês não crescem, né? Vocês estão sempre capingando. E a palavra não tem surtido efeitos na vida de vocês. Né? Vocês vivem como criança, agitado de um lado para o outro. Então, irmãos, é necessário sermos habitados pela palavra. E essa é uma das razões, né? Para nós crescermos na graça, no pleno conhecimento de Deus, não ficarmos neófitos a vida toda. E, em quinto lugar, a habitação da palavra de Cristo no coração é condição para que sejamos governados pela paz de Cristo. Pois só podemos ter certeza que estamos gozando a verdadeira paz quando, no mais íntimo do nosso ser, resolvemos, pela graça soberana de Deus, viver de acordo com a palavra objetiva de Cristo. Então, somente pela obediência, o evangelho da paz é transmitido ao coração. Esse ponto, na verdade, de respeito, volta lá, ao versículo 5, que ele faz essa ponte aqui, né? Porque a ideia lá é o seguinte, o
o que vocês foram fazer na igreja, as suas atitudes, ela tem que ter como árbitro a paz de Cristo, né? Aí, tipo assim, eu posso dizer, não, eu estou em paz, né? Eu estou em paz, estou tranquilo, porque eu estou em paz, né, naquilo que tenho feito, no que eu fiz, eu estou em paz. A questão é, essa paz é a paz de Cristo, a paz que Cristo quer para a igreja? Como saber disso? Quando a palavra for habitar no nosso coração e nos governar, né, ela vai, de fato, nos mostrar que essa paz, de fato, é de Cristo, né? Então a gente só pode ter certeza que a gente está gozando da verdadeira paz, né, justamente se a gente viver de acordo com a palavra objetiva de Cristo. E é justamente a obediência dela, né, que nos vai ser transmitida essa paz. Por isso, da necessidade de sermos habitados por essa palavra. Em segundo lugar, a segunda lição nos diz respeito à importância da instrução e do aconselhamento uns dos outros no amadurecimento da igreja. Está aí, ó. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Aqui um ponto, irmãos, bastante importante, que diz respeito ao exercício dos dons, né? A dinâmica da igreja. A igreja como um lugar de ensino, de terapêutico, de cura espiritual, né? Das emoções. Por isso é bastante importante e necessário essa instrução, esse aconselhamento, né, com o propósito de amadurecer a igreja. Então, nós não podemos perder de vista o fato de que o alvo de Paulo aqui, irmãos, nessa passagem, é o relacionamento entre os irmãos, no corpo de Cristo, tá? Então, do 12 ao 17, ele está mostrando a importância do revestir-se do caráter de Cristo para um amadurecimento no corpo da igreja, né? Tanto, como eu falei, na harmonia fraternal como na doutrinal. E só a partir do 18 que ele vai discorrer em relação ao ambiente familiar, depois mais tarde questão da relação de pregado e patrão. Mas aqui a ênfase aqui é o relacionamento no corpo, na dinâmica da igreja. Isso fica evidente pelos imperativos de mutualidade, as obrigações mútuas, né, no funcionamento da igreja. E a gente não pode perder de vista isso também, irmãos, né? A mutualidade que deve existir na igreja, né? Uns com os outros. É esse que é fascinante na igreja, né? É uns com os outros. Eu recebo, eu dou, né? Eu ensino, eu sou instruído. Eu demoesto, sou repreendido. É assim que a gente cresce. A mutualidade da igreja é muito importante. Então, no versículo 13, ele diz que uma vez revestido das virtudes próprias do eleito de Deus, os irmãos deveriam suportar e perdoar uns aos outros. Agora, aqui no versículo 16, uma vez que nós somos habitados pela palavra de Cristo, e compreendemos a necessidade disso, a importância, agora nós precisamos o quê? Instruir e aconselhar, no caso, demonstrar, né, outro termo aqui, mutuamente uns aos outros. Então, observe que ser habitado ricamente pela palavra é uma condição primordial e indispensável para os imperativos que se seguem aqui, né? Instruir e aconselhar. A gente pode entender, então, a ordem, né, proposital que Paulo traz aqui. Olha, vocês precisam ser habitados pela palavra. Agora, então, uma vez agora que vocês têm conteúdo, uma vez agora que vocês, né, que a palavra te governa a vida de vocês, é plena, rica, agora usem no seio da igreja para promover o amadurecimento entre vocês, uns com os outros. Então podemos considerar esta como uma outra razão, talvez uma sexta razão. Eu dei 5, né? Talvez essa seja uma sexta razão para buscarmos conhecer mais de Deus. E aí,
a gente entende a razão porque Paulo traz esse imperativo primeiro. E por isso fica evidente que tanto o instruir quanto o aconselhar são ministrados por meio da palavra de Deus. Esse aqui é outro importante, viu, irmãos? Algo importante aqui. É a Escritura Sagrada que vai ser o nosso referencial. Para o ensino, para instruir, quanto para aconselhar. Né? Então, aí é a palavra. A palavra é suficiente para resolver todos os problemas do homem. Né? Essa é um ponto pétreo na relação com o aconselhamento bíblico. O irmão está com um probleminha lá, emocional e tal. Parece que a última coisa que ele procura é a instrução na palavra. Ele vai procurar psicólogo. É palavra. Essa palavra de Cristo que deve habitar e governar a igreja, é essa mesma palavra com a qual nós devemos instruir uns aos outros e aconselhar mutuamente. Daí, Paulo, né, informar a Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, né, para a correção e para a educação na justiça. Olha só a utilidade da palavra. Percebe? Toda a Escritura, a palavra de Deus, ela tem essa utilidade. Use para ensinar, use para repreender, para corrigir, para aconselhar. Precisamos entender que a igreja militante, nós, né, que estamos militando, toda a igreja de Cristo, hoje, ela encontra-se num processo de santificação, de aperfeiçoamento, e por isso é necessário que ela seja constantemente submetida a ensino, né, a demonstração, se necessário for. A instrução e aconselhamento, meus irmãos, na igreja, são obrigações mútuas que possuem a finalidade de promover a harmonia doutrinal, gerando amadurecimento e crescimento espiritual. E aí, completando aqui, Paulo diz a Timóteo que toda a Escritura é útil para o ensino e tal. Com qual propósito? Lá no finalzinho ele fala, né? A fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o propósito. A gente tem a natureza da Escritura, né, que ela é inspirada por Deus, aí ela tem a utilidade dela, né, para o ensino, correção, mas com qual o propósito? Com o propósito de habilitar, de tornar os crentes maduros, perfeitos, para fazer a obra de Deus. Instruir, irmãos, e aconselhar, ou seja, ensinar e demonstrar, não são tarefas ou obrigações conferidas a um grupo específico da igreja. Ou vocês pensam que é só coisa de pastor e presbítero? Não. Paulo não está falando a líderes aqui. Paulo não está numa conferência de líderes falando a líderes, né? Você deve instruir e aconselhar. Não, está falando a igreja. Pensando na mutualidade da igreja. Toda igreja é chamada a esse serviço. Então observe que Paulo não está aqui se dirigindo, né, somente à liderança, mas toda a membresia. Portanto, aqui, irmãos, não se exime desta importante obrigação. É interessante que lá quando você volta um pouquinho no capítulo 1, no verso 28, na verdade, é interessante aqui porque observar isso, né, que Paulo e os seus auxiliares, eles possuíam essa função, no sentido mais abrangente. E agora, toda igreja, nós somos convocados a ser coparticipante dessa sublime tarefa no seio da igreja. Ele fala assim, 27, vamos voltar aqui, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja, ele está falando do ministério dele, né? Aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o Cristo, né? O qual nós anunciamos, advertindo, ou seja, ensinando, instruindo, né? Aliás, demonstrando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, perceba aqui que o anúncio do Evangelho a todo homem, aqui
na função do ministério de Paulo, né, ele era através de ensino e de advertência, de instrução e de admoestação. Ali no sentido mais abrangente. Mas agora nós, no corpo de Cristo, nós somos chamados, né, a ser coparticipante dessa tarefa também, no seio da igreja. Sempre com a ideia de promover o crescimento, né, o crescimento da igreja. Mas há um detalhe importante no texto que não podemos ignorar, irmãos. Veja bem, sabemos que a instrução e a demonstração entre os irmãos deve ser ministrada por meio da palavra, né? Nós vimos. É a palavra, a gente tem que usar a palavra para exercer essa mutualidade, esse imperativo. Agora, mas tem um detalhe lá, ele fala em toda a sabedoria. Volta para o texto lá, capítulo 3. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, a questão uns aos outros, em toda a sabedoria. A gente pode entender aqui, irmãos, como sendo em sabedoria, né? Como sendo a postura daquele que está instruindo e aconselhando, né? Ou seja, de que maneira você deve fazer isso? A maneira com amor, né? Com brandura, com respeito. Então, em toda sabedoria pode estar relacionada a isso. Não é com vaidade, com arrogância, né? É sempre em amor, com respeito, com brandura, ou também quanto à maneira de aplicar o conhecimento bíblico a determinadas situações. Porque o que é sabedoria? Sabedoria é aplicar o conhecimento em determinadas situações, aplicar bem, né, com eficácia o conhecimento que você tem. Essa é a sabedoria. Então, o instruir e aconselhar mutuamente, ele deve ser aplicado com sabedoria. Aí, como eu disse, né, a sabedoria pode ser tanto na postura daquele quem está instruindo, né, que está interessado. Eu estou interessado no meu irmão, no crescimento do meu irmão. Então, né, eu preciso usar de brandura. As palavras têm que ser com amor, irmão, senão a rispidez não funciona. E também eu tenho que ser sábio para aplicar né, o conhecimento em determinadas questões. Nesse sentido. Tá certo? Então, instruir e aconselhar, mais um imperativo aqui. Eles devem ser feitos por meio da palavra e com sabedoria. Em terceiro lugar, e último, uma igreja governada pela palavra de Cristo é motivada por uma profunda gratidão na adoração a Deus. Podemos inferir do texto isso, olha lá. Aí ele diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O pessoal da música vai concordar comigo, porque talvez não haja uma melhor forma de expressão de louvor e adoração a Deus do que através da música. Frases que exaltam o nosso Deus, talvez se forem apenas declamadas, talvez não conseguissem expressar a mesma intensidade, alegria e emoção quanto quando são alçadas a Deus na carona de uma bela e harmoniosa melodia, não é verdade? Na música a gente faz declarações lindas para Deus, né? Os atributos de nosso Deus, eles são belos, são admiráveis, como nós cantamos aqui. E é por isso que a nossa exaltação a Ele precisa ser igualmente bela e exultante, mas, sobretudo, tendo entendimento correto. E aí entra o fato de a palavra habitar no seu coração. Precisamos adorar a Deus com entendimento. Por isso que eu disse na introdução, que o apreço que possuímos pela palavra de Deus, ela traz implicações em como nós adoramos a Deus. Então, até o nosso culto, ele a forma como nós
apreendemos a palavra, né, se a palavra está sendo de fato governada em nossas vidas, ela traz implicações para o nosso culto. Também, para toda a vida, mas também principalmente para o nosso culto. Né? Ou seja, o nosso culto muitas vezes é reflexo do quanto a palavra de Deus tem habitado em nossos corações. É um reflexo, irmãos. Então, o que nos move a adorar com todo entendimento e com todo o coração, aí caso que eu coloco razão e emoção, né? Porque tá ligado, precisamos adorar com razão, entendimento, mas com emoção, lógico. Não é com emocionalismo, mas com emoção. Então, o que nos move a adorar dessa forma não está na canção em si, na sua letra, na música, na sua execução, mas na compreensão de que cada virtude de Deus que é exaltado por nós reflete exatamente aquilo que nós cremos e que governa nossas vidas por meio da palavra. Né? Então, quando a palavra de Deus habita de maneira plena em nós, o nosso louvor e adoração a Deus serão sempre frutos de uma sincera gratidão produzida pela compreensão correta do culto. Então, se eu canto e repito, incomparáveis são as suas promessas. Incomparáveis são as suas promessas. Incomparáveis suas promessas. Como assim? Que promessas são essas? Está entendendo? Se eu não estou entendendo a palavra, a nossa adoração será bonita esteticamente, né? Bem executada. Nossos músicos são músicos bons, a música é agradável. Mas perceba, aquilo que eu declamo a Deus, eu declaro para Deus, é só de boca para fora, entendeu? Eu preciso refletir naquilo que estou falando. E aí, e a música, quando me apresenta os atributos de Deus, entendeu? Eu tenho que levar minha mente a esse Deus criador, santo, né? Um Deus que é incomparável. E aí a palavra vai trabalhando. Então, tanto a oração como o nosso cantar, ela tem que ser com o auxílio da palavra. Né? Se eu não tenho a palavra não governa, serão só palavras bonitas apenas e sem muito sentido. Muito sentido. Então não importará, irmão, se for através de nossos tradicionais hinos, tem gente que não gosta de hino, ou na simplicidade melódica de um corinho, se a palavra de Cristo nos governa, entoaremos louvores a Deus com a profunda convicção de que Ele realmente é, e com toda alegria e reverência. Né? É o entendimento de quem Deus é. E esse entendimento de quem Deus é só é adquirido por meio da palavra. E se eu não tenho a palavra não governa meu coração, não habita meu coração. Percebe? Por fim, irmãos, versículo 17. Paulo encerra aqui essa sessão de exortações acerca dessas obrigações mútuas dentro do corpo de Cristo, né? Lembrando os Colossenses, a nós também, que cada uma dessas tarefas, ou seja, tudo o que fizerdes, eu penso que ele está falando aqui, tudo que fizerdes, né? Ou seja, que vocês fazem em relação a dinâmica na igreja ali, tudo o que vocês fizerem, ela tem como propósito de promover a unidade fraternal e crescimento espiritual. Então, é tudo que deve ser realizado no revestimento da autoridade de Cristo. Essa que é a ideia, viu? Revestimento da autoridade de Cristo. Fizer, seja em palavra ou seja em ação, fazei em nome de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, Paulo aqui, né, apontando a sublimidade para Cristo, em nome de Cristo. A palavra que deve governar nosso coração é de Cristo. A paz que deve permear na igreja é a paz de Cristo. Então, em nome dele, e com o aval dele, pela direção da palavra dele, irmãos, e em submissão a ele, que é o Senhor da igreja, né? Está aqui, fazei-o em nome do Senhor. Olha só, ele faz a referência aqui, a Senhor, ao Senhor. Então, ele é o Senhor da igreja. Então, tudo que fizermos, em palavra e em ação, deve ter o aval dele, a direção dele, em submissão a ele, que é o Senhor da igreja, que é o cabeça da igreja. Então, Paulo fecha, então, lembrando-os também
de jamais deixarem de agradecer a Deus por Cristo, pelo qual, e somente por Ele, aquela igreja é salva e pode progredir em santificação. Por isso, irmãos, louvamos a Deus, sejamos gratos a Deus. E gratidão é algo que Paulo deixou bem, enfatizou aqui no texto. Ele fala aqui, quer ver, ó? Versículo 15, né? Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, a qual também foste chamados a um só corpo, e sede agradecidos. Aí ele fala assim: instruí e aconselhar mutuamente, louvando a Deus com salmos e hinos, com gratidão em vosso coração. E no finalzinho ele fazia tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças, novamente enfatizando a gratidão. Então, uma igreja que é habitada e governada pela palavra de Cristo é uma igreja que é grata. Uma igreja grata. Uma igreja que tem uma profunda gratidão por Cristo, por nosso Redentor. Aí nós direcionamos a nossa gratidão a Deus por Cristo. Quero concluir então, irmãos. Encerrar o sermão aqui. Mas lembrando de que a habitação da palavra em nós é um mandamento chave, não somente para aqueles que estão envolvidos no ensino e no aconselhamento bíblico da igreja, mas para todos os que foram chamados à salvação de Cristo. Entendam isso, tá? Esse é um mandamento chave para toda igreja. A habitação da palavra de Cristo em nós está associada ao senhorio de Cristo em nossas vidas. Está intrinsecamente ligada à submissão à vontade do Senhor, conforme revelado em sua palavra. Por isso, Tiago afirma que devemos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Ouvintes negligentes ainda, né? Aprendemos que a palavra de Cristo deve nos governar, mas para que isso aconteça, devemos ser habitados por ela. E ser habitado por ela implica em quê? Em conhecê-la, estudá-la, meditar nela, nos dispor a estar sempre expostos a ela, por meio do ensino, por meio da pregação, né, da leitura, enfim. Devemos estar expostos a essa palavra, irmão, né? Há algo importante na vida devocional, na vida de devoção a Deus, nosso exercício piedoso. É imprescindível, irmãos, que nós tenhamos tempo para meditar na palavra de Deus. Se desejarmos crescer nesse exercício piedoso. Uma vez que a palavra já habita em você, pesa então sobre você, sendo líder ou não, a responsabilidade de reverberar essas palavras, ensinando o que tem aprendido e aplicando as verdades bíblicas aos problemas dos nossos irmãos. Tá? Aplica essa palavra através do aconselhamento. A palavra de Cristo deve habitar em nós. Ela não deve ser como um simples visitante que vem uma ou duas vezes por semana, passa 45 minutos, eu até extrapolei, né? E depois vai embora. Ela está sendo habitada, ela está visitando vocês agora, irmãos? Está visitando vocês? Após o culto ela vai embora? Não. A palavra tem que ser habitada, ela tem que ser governada. Governar o seu coração. Ela não pode ser uma visitinha de 45 minutos. Não devemos nos contentar em apenas ouvir e nos deleitar com boas pregações, como pessoas que se deleitam com a visita agradável, mas depois que a visita se vai, voltam à sua rotina. Ter a palavra habitando em nós é permitir que ela entre e permaneça e governe. Ela deve mudar a rotina da casa, como a dona de casa faz as mudanças necessárias para o bom funcionamento do lar. Percebe? Ela deve produzir isso nas nossas vidas, irmãos. Né? Ela deve produzir isso. Então, sair aqui, terminando o culto, foi uma bênção, a pregação foi uma bênção. Ok, foi uma bênção. Mas ela te perturbou? Se a pregação te perturbar, irmãos, desculpa dizer, mas ela não foi bênção nenhuma. Todo sermão ela tem que perturbar o nosso coração. Do contrário, ela nunca será bênção.
Então eu quero que vocês saiam aqui perturbados. Quero encerrar lendo o texto de Colossenses, no capítulo 1, e quero fazer dessa oração a minha, aos amados irmãos. Vamos lá. Versículo 9 ao 12. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento na sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Queridos, que Deus realmente nos ajude a valorizar e a estimar a sua palavra, a fim de que nós a desejemos muito mais do que um ouro depurado, como diz o Salmo, né? Possamos desejar essa palavra e querer aprender de Cristo. Cristo deixou registrado lá no finalzinho do seu Sermão do Monte, né? Registrou lá que muitos, após terem ouvido, se admiraram da sua doutrina, né? Admirar não é suficiente, irmãos. Aí ele falou assim: aqueles que ouvem minha palavra e não as praticam, é comparado àquele homem nécio e imprudente que constrói sua casa sobre um fundamento inseguro, raso. Nós devemos ouvir atentamente a palavra de Deus e praticar. Isso vai implicar em que ela vai habitar em nós e governar nossas vidas. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse privilégio que temos aqui de ouvir a Tua palavra, de expor a Tua palavra. Ó Senhor, de nada valerá se o Espírito do Senhor não trazer uma perturbação aos corações dos meus irmãos essa noite, de maneira que, de fato, ela fale o coração de cada um e traga uma reflexão sincera e profunda do quanto nós temos, como tem sido nosso apreço em relação à Tua palavra, a palavra do Senhor que transforma, que nos transformou e que nos sustenta. Ó Deus, nos ajude como igreja a não negligenciar isso, e que possamos realmente desejar e buscar e nos esforçar para que essa palavra de fato habite nos nossos corações e governe nossas vidas, para que possamos viver de modo digno do Senhor, frutificando e crescendo em toda boa obra, Deus. Faça isso, Deus amado. Produza isso em nossos corações. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.